autonomia. Nós queremos crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, anciãos, autônomos, e não autômatos. O autômato é aquele que responde. Eu fico, assim, pasmo de ver professores que dizem: eu tenho uma pedagogia, assim, tal, eu leio tal coisa, e quando você vai ver, é Skinner. É Skinner na veia. É o Burrus Skinner na veia. O que é o Burrus Skinner na veia? É aquele professor que, embora tenha todo um discurso engajado e tudo mais, e se você estivesse enxergando nele, por favor, não precisa ficar chateado comigo, tá bem? Mas eu posso te ajudar a se libertar do Skinner que existe dentro de você, tá bom? A minha Catherine Walsh, que vive dentro de mim, pode ajudar a você a se libertar do Skinner que vive dentro de você. O que é o Skinner que vive dentro de você? É você fazendo esse discurso engajado, postando frases do Paulo Freire no Facebook, e lá no dia a dia você continua dando prêmios, entre aspas, né? O queijinho para o ratinho, né? Que se comporta bem na gaiola, e punindo, de certa forma, aqueles que não se engajam da forma como você queria. Isso é Skinner, isso é Pavlov, né? Se o ratinho fizer tudo direitinho, ele ganha queijinho. Se o ratinho não fizer, ele recebe uma punição, uma sanção, para ver se ele toma jeito e da próxima vez... Gostou, né, Dalvério? Isso! Ótimo, Tânia. Detesto estrelinha. Ganhei um monte delas quando eu era moleque. E isso só atraiu a ira, o ódio, a raiva dos meus coleguinhas, né? Que não ganhavam estrelinhas. Então, se você faz isso, meu caro, eu sinto muito, mas você tá na do Skinner até hoje, e eu recomendo que você fuja do Skinner, porque é ele que domina as nossas escolas, infelizmente. O que é estar na do Skinner? É você trabalhar com estímulos e respostas. E a pedagogia decolonial intercultural não quer nada disso. Nós queremos que as crianças aprendam a fazer perguntas, que elas construam hipóteses. E quando eu falo assim, não se preocupem, tá? Eu não estou irado nem nada. É só um jeito apaixonado de falar das coisas que me movem, tá bem? Então, voltando lá no caso da professora que passou... Isso, trabalho mediante recompensas, Rosana. É péssimo isso. É horrível. Então, voltando no trabalho da professora. Então, ela pediu para as crianças desenharem, pintarem, as crianças fizeram e colocaram um grande varal, e aí falaram, as que quiseram, todas quiseram falar, até mesmo aquelas que não queriam falar no começo, depois se entusiasmaram e falaram. Pois bem, a professora recolheu os desenhos numa pasta e começou um trabalho de ensinar conceitos, ensinar procedimentos de pesquisa, ensinar atitudes de respeito. E para isso, ela começou a usar outros sentidos das crianças. A gente é muito... Desculpem. A gente é muito tosco, minha gente. Nós só pensamos em coisas para usar a visão e a audição. Na sala de aula, a gente tem que usar os outros sentidos das crianças. Isso eu aprendi numa sala de aula com indígenas. Cadê o tato? Cadê o paladar? Cadê o olfato? Cadê a sinestesia dessa molecada? A gente só fica falando, eles ouvindo. Aí a gente escreve, eles veem, os que enxergam, veem e escrevem no caderno. Isso é de uma pobreza, isso é muito tosco, desculpem dizer isso. Nós precisamos mexer com todos os sentidos dessa criança. Nossa aula precisa ter cheiro, precisa ter sabor, precisa ter texturas, Precisa, Vanderlei, todos nós. E pode deixar que eu te ajudo nessa. Isso, a educação precisa de sensibilidade. Muito bem, Silvana. E essa professora, então, foi buscar objetos, foi buscar cheiros, foi buscar sabores para ensinar para essas crianças sobre
as histórias e as culturas indígenas. Eu escrevi um livro, estou fazendo propaganda assim, não, tá? Não quero ficar, vai vender livro para nós, não. Vocês podem procurar se quiserem. Eu escrevi esse em 2018, junto com uma amiga, Ana Maria Costa, Histórias e Culturas Indígenas na Educação Básica. Da Editora Autêntica. Eu gosto de chamá-lo de o livro da capa amarela. Então, Vanderlei, mas você vai conseguir... Já te conto um segredo sobre esse silêncio que eles querem. Já te conto. Então, voltando. Essa professora utilizou desses recursos todos. E a sala não veio abaixo, não, tá, gente? Porque se tem uma coisa que... isso a neurociência ensina pra gente. Francisco Moura, por exemplo, né? Diz pra gente que a gente só aprende com emoção, né? E eu gosto muito dessa ideia, de aprender com emoção. Então, eles estavam ali absortos, eles estavam absorvendo aquilo tudo, e ao final da unidade, porque sim, tem uma unidade, tem um currículo, tá bem? A gente não está falando de nenhuma ação assim, agora a gente vai botar para quebrar, porque, vejam, esse é o outro lado né, da história, quer dizer, a outra ponta, né, dessa linha. Quer dizer, eu saio de uma heteronomia quase que absoluta, de uma dependência desses alunos em relação ao professor, e aí eu quero ir para o outro canto, que é o da bagunça, o da liberdade, assim, excessiva. Não é nada disso. O caminho do meio ali. E essa professora foi tentando encontrar o caminho do meio. Pois bem, quando terminou a unidade, ela convidou os alunos para fazerem novamente ou refazerem os seus desenhos. Então, ela entregou para cada um os desenhos feitos lá no início e perguntou se eles queriam fazer alguma modificação. Ela não disse que eles tinham que fazer a modificação. E ela não disse quais modificações deveriam ser feitas. Ela perguntou se eles modificariam alguma coisa nos desenhos. Todos pediram para fazer um novo desenho. Que aquele desenho, da primeira aula, não correspondia àquilo que eles tinham, de fato, aprendido e apreendido sobre as histórias e culturas indígenas. E aí, para minha alegria, essa professora, a Juliana, ela manda no meu Facebook, foi até capa do meu Face uns tempos atrás, o antes e o depois. Foi muito legal. Foi muito legal. Primeiro, porque não é a gente. O professor, ele se arvora, o pesquisador também, né? Ele se arvora de muitas coisas, né? Ele acha assim, nossa, eu vou ensinar isso, e aí os meus alunos vão aprender. Os seus alunos vão apreender se você, de fato, oferecer a eles condições para que eles deixem a heteronomia, que é o dar a resposta que você considera certa, e passam para a autonomia. A Juliana me perguntou, inclusive, o que ela faria com algum aluno que, por acaso, não quisesse mudar o desenho. E eu disse para ela, argumenta com ele, né, por que ele não mudaria o desenho depois das aulas. Entenderam? Ele tem o direito, inclusive, de permanecer naquelas ideias. Ele tem esse direito. Nós temos que dar o direito a esse aluno, a essa aluna, de escolher. É isso que a pedagogia intercultural crítica deseja. Ela não quer um bando de gente seguindo o professor como se ele fosse o líder de uma seita. Aliás, tudo que a pedagogia decolonial, intercultural, deseja é criar pessoas com pensamento-ação, eu gosto dessa expressão juntas, pensamento-ação, autônomos.
E não gente que, o professor explicou desse jeito, então deve ser desse jeito. Às vezes não é. E o professor vai ter que ensinar e vai ter que se ensinar esse aluno a questioná-lo. Mas será que foi assim mesmo? Professor, o senhor já leu tal coisa? Porque nessa tal coisa que eu estou perguntando se o senhor já leu, diz diferente do que o senhor... Isso é ótimo. O aluno, ele também precisa nos desestabilizar. Porque senão, a gente vai ficar achando que é o professor, o que sabe as teorias do Piaget, do Vygotsky, no caso da pedagogia, o que sabe do Legoff, do Debye, no caso da história, e a gente se contenta em transmitir. Faz aquilo que o Paulo Freire justamente dizia para a gente não fazer. A educação bancária. Fica depositando conteúdos no nosso aluno e depois chega o dia da prova e aí ele tem que responder. E se ele não responder direitinho, ele recebe a punição, a nota. E aí ele percebe que se ele não entrar no jogo, ele não vai comer queijinho. Precisamos reexistir como professores. Aí alguém deve estar falando assim aí, né? Vocês já são 70 pessoas me ouvindo, 69, comigo 70 pessoas me ouvindo. Giovanni, presta atenção, cara. Eu tenho uma sala de aula com um monte de gente. Como é que você quer que eu faça uma coisa dessas? O Vanderlei agora há pouco, mas me cobra um silêncio de 37 alunos. Eu já lecionei em turmas com 52 alunos. E eu estou dizendo isso para vocês não ficarem achando que eu sou um desses que fica só na teoria. Eu levei para a prática tudo isso que eu estou falando para vocês. Foram 8 anos dentro de uma escola indígena. Eu fui professor na Escola Municipal Indígena Ijua Jeguipolo, na aldeia dos Caduel, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Fui professor de História entre 1997 e 2004. Formei turmas de ensino fundamental, na época 5ª e 8ª séries, e formei uma turma de ensino médio, magistério. Hoje, os meus ex-alunos são os professores na aldeia. Por esse trabalho, eu recebi o professor nota 10. Eu sou um dos vencedores do prêmio, agora se chama Educador Nota 10, e eu fui o professor nota 10 de 2001. Pasmem, um professor nota 10 numa escola que não existia sala de aula, que não tinha quadro verde, preto, de nenhuma cor, não tinha carteiras. Tínhamos nós, eu e os meus alunos indígenas. 52 alunos. No começo, eu não sabia a língua deles. Eles não entendiam praticamente nada do que eu falava em português. E eu decidi que eu precisava aprender a língua dos meus alunos. E eu dou um conselho a vocês, se vocês me permitem. Aprendam a linguagem dos seus alunos. E quando eu digo isso, eu sei que eles falam português, não é uma experiência, situação radical como a minha, em que falávamos línguas diferentes, mas nós precisamos aprender a linguagem dos nossos alunos. A que eles falam, a que eles trazem de casa, a que eles aprenderam com vô, com vó. Muitos deles são criados por vô e vó. Que aprenderam com a mãe, porque o pai sumiu, desapareceu, ou está preso, ou sei lá o quê. É nessas situações que nós vivemos, nesse país tão desigual. E eu aprendi a falar e a escrever a língua dos Caduel.
uma língua difícil, mas uma língua, vou chamar de inteligente. Por que inteligente? A palavra... Ah, sim, tem a questão do corpo e do gesto, já vou falar disso, mas vejam, a palavra professor, nikati nakanaka, palavra difícil, depois eu escrevo aqui para vocês, nikati nakanaka, aquele que sabe que sabe. Aluno, anikati nakanaka, aquele que ainda não sabe que sabe. E quem vai ensiná-lo é o professor. É aquele que sabe, que vai ensinar aquele que ainda não sabe que sabe. E eu vou dar um exemplo ocorrido numa aula com eles, 2 exemplos, para vocês entenderem que lá em 97, 98, 2000, eu já praticava a pedagogia decolonial. Então não é uma coisa, porque você leu no livro da Catherine Walsh, agora está falando para a gente. Eu fui ensinar para eles Revolução Francesa. Sim, estava na matriz curricular da 8ª série, hoje 9º ano, e eu fui obrigado pela Secretaria de Educação do município a ensinar a Revolução Francesa. Então, o senhor vai ensinar a Revolução Francesa. Sim, senhora secretária, eu ensinarei a Revolução Francesa. Não do jeito, claro que eu não falei isso para ela, mas eu pensei, não do jeito que a senhora está imaginando. Porque Deus me livre de ensinar conteúdos vazios para os meus alunos. Então, começamos a trabalhar com o xadrez, o jogo de xadrez. Como assim, professor Giovanni? Jogo de xadrez. Nesse tempo, eu era, e ainda sou, mas eu era muito adepto das teorias da pedagogia do Celestin Freinet. Eu já fui e sou, e não tenho vergonha nenhuma de dizer para vocês, que sou frenetiano também. E o que eu aprendi com o Freinet? Que a gente precisa fazer junto com a criança, para ela aprender. Se você só fala, se você só escreve, ela não aprende. Mas se você faz junto com ela, já vou falar sobre isso, Mike. Se você faz junto com ela, ela aprende. Então, a aula de Revolução Francesa começou com um jogo de xadrez. Eles não conheciam o jogo de xadrez. Eu os ensinei a jogar xadrez. E, a partir do jogo de xadrez, eu fui fazendo analogias. Eles aprenderam comigo a fazer analogias. Difícil fazer isso. Até mesmo com adultos. Mas eles aprenderam a fazer analogias. Então, o rei e a rainha faziam analogia com a nobreza, a figura do bispo com a igreja católica, e os cavalos, as torres, com a nobreza, com os castelos, e, claro, os peões eram os camponeses, os burgueses, pequenos comerciantes, etc. e tal. Então, começamos por ali. Eles amaram a figura do Napoleão. Os indígenas Cajuel, eles são guerreiros, são cavaleiros e caçadores. E quando eles viram a figura do Napoleão em cima de um cavalo branco, professor, nós queremos... Isso partiu deles, tá? Durante as aulas. Professor, nós podemos fazer um livro só de guerras, só de revoluções, que nós encontrarmos nos nossos livros. Aqui tem um monte de livro velho que vem aqui para a escola, ficam todos desbeiçados, desencapados, sujos, rasgados, ficam lá num depósito, tomando poeira. Eu falei, vamos trabalhar com esses livros velhos e vamos recortá-los e vocês vão tirar as figuras e vão tirar tudo que interessar a vocês. E fizeram o livro das revoluções. Depois, é claro que trabalhamos o conceito de revolução, aliás, os conceitos.
Porque se tem uma coisa que na pedagogia decolonial crítica nós não fazemos, é dar um conceito só, como se ele fosse explicativo de todas as situações. Pois bem, fizeram um livro. E nós precisávamos fazer uma capa para esse livro. Eles queriam fazer uma capa. Quem vocês querem colocar na capa? Ah, claro, professor, vai ser o Napoleão Bonaparte. E aí recortaram o Napoleão Bonaparte em cima do cavalo, botaram no cavalo lá. Satisfeitos? Não, professor. Livro é muito chato. Livro não tem cheiro, livro não tem sabor, livro... Ah, que livro... O livro de vocês é muito tedioso. Falei, então, o que a gente pode fazer? Ah, nós vamos dar um jeito. A idade deles, 13, 14 anos. Eu tinha alunos mais velhos, de 25 até 35 anos, nessa 8ª série. Dia seguinte, chegaram felizes na escola. Tinham dado um jeito do livro ganhar vida. Eu senti aquele cheiro de... Eu vou falar desse jeito, tá? Não vou ter pudores, não. Eu senti aquele cheiro de bosta de cavalo na sala. Mas não me incomodei com aquilo, mas estava forte. Aí eu disse, gente, vocês estão sentindo, né? Cheiro de cocô de cavalo? Ah, professor. Nós queremos mostrar o que nós fizemos com a capa do nosso livro. O cavalo branco do Napoleão, ele tinha ficado verde. Porque eles tinham dado um banho de cocô de cavalo na capa do livro. E eles estavam felizes na vida, porque o cavalo finalmente cheirava cavalo. Ou pelo menos o cocô do cavalo. E aquilo me fez entender, também foi um tapa na minha cara, que um livro, ele pode ser muito mais do que um amontoado de palavras, de letras, de frases. Ele pode ganhar vida. Eu estou aqui no Prof. História com uma aluna, a Eliana, até se vocês quiserem o contato delas depois, o pessoal do Prof. História que está me vendo, me ouvindo, o desafio da Eliana vai ser construir um capítulo de livro sensorial. A gente vai estar trabalhando com várias coisas. Esse livro vai ter cheiro, vai ter sabor. A gente está trabalhando com especiarias, né? O capítulo dela é sobre drogas do sertão, presença indígena na Amazônia. E vai ser um livro, a gente já conversou sobre isso. Ele não vai ser um livro assim que você começa lendo, tal, aí volta, não. Ele começa aqui, aí ele desce... Aí ele vira, vai lá para o outro lado, aí ele dá uma volta aqui, aí a criança tem que abrir outra página que não é a seguinte. Aí nessa página ele encontra uma pista que leva a outro lugar, entendeu? Que leva para fora do livro, enfim. Nós estamos trabalhando nisso. É um livro que vai ter texturas. A gente está pensando na criança cega, na criança não vidente. Então vai ser um livro que a criança vai poder... E as videntes também vão poder tocar, vão poder sentir. Porque a ideia é essa, é trabalhar com vários sentidos. Pois bem, como é que foi a avaliação disso? Para ninguém ficar achando aqui que não tinha prova, tinha tudo. E no caso deles, também tinha uma prova oral. Por quê? Porque um dos objetivos da pedagogia decolonial, intercultural crítica, é municiar esse estudante de todas as armas que ele possa ter para se defender. Então não é só escrita o tempo todo. Ele precisa aprender a falar em público. Ele precisa saber argumentar. Ele precisa construir ideias. Porque sim, porque não podem ser respostas. E quando ele for falar com o outro, ele tem que aprender. Eu não concordo com a sua ideia. Ou eu não concordo com essa ideia que você acabou de expor. Ele não vai dizer, lembra das palavras benditas? Ele não vai dizer, eu não concordo com você, fulano. Porque existe uma diferença entre concordar ou discordar de você, ou discordar de uma ideia que você tenha colocado. Pois bem, chegamos à fase da avaliação.
Era uma prova oral e eles tinham que fazer perguntas para mim. Eu não queria respostas. Não era eu quem fazia as perguntas. Eles tinham que fazer perguntas sobre o conteúdo, Revolução Francesa. E a secretária no meu pé, claro, querendo saber se tinha sido cumprido o conteúdo. Primeira pergunta. Eu estou preparando uma obra sobre isso, tá, gente? Em que eu estou contando essas histórias, porque eu acho que elas são preciosas demais para ficarem só comigo. Primeira pergunta. Professor Giovanni Nicati. Se essa Revolução Francesa aconteceu tem um pouco mais de 200 anos, e se os ideais dela eram de liberdade, igualdade e fraternidade, por que vocês, brancos, não têm isso até hoje na sociedade de vocês? É para isso que serve a aula de história. E vocês não me perguntem o que foi que eu respondi, porque eu fiquei sem palavras. Enquanto eu tentava ensaiar alguma resposta para um menino de 14 anos, outro aluno, tirei 0, Cristiana. Outro aluno me salvou, né, daquela situação assim. E agora, o que eu respondo? Professor, eu também tenho outra pergunta, mas não é para o senhor. Eu posso fazer para o meu colega? Aí eu, ufa, que bom. Assim eu tenho tempo para... antes de dizer para vocês qual foi a pergunta que ele fez, eu faço um parênteses para vocês saberem que os Cadwell, eles se dividem internamente entre nobres e cativos. Quem são os nobres? São aqueles que eles consideram os puros, os que não se misturaram com brancos e nem com outras etnias, tá bem? E os cativos são aqueles misturados. E existe sim uma hierarquia. Os nobres, na língua deles, otagodepodi, nobres, eles se sentem superiores aos misturados, tá bem? É só para a gente desmistificar um pouco essa ideia de que todas as sociedades indígenas são igualitárias, vivem num comunismo, etc. e tal, beleza? Pois bem, eu contei isso entre parênteses para vocês entenderem a pergunta do menino. Então, o menino, esse que me perguntou por que não tinha liberdade, igualdade, fraternidade, nobre. Tá bem? Um puro. E o menino que me salvou naquele momento, cativo. A pergunta dele para o coleguinha. Coleguinha, eu gostei da sua pergunta para o professor Giovanni, mas aqui dentro da aldeia também não tem igualdade, liberdade e fraternidade. Porque você é nobre, igual a esses nobres lá da Revolução Francesa, e que se acha melhor do que eu, que sou cativo, por exemplo. Quero perguntar para os meus colegas cativos aqui da sala quando é que a gente vai fazer a nossa Revolução Francesa aqui dentro da aldeia. A pergunta não era para mim. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte. Eles aprenderam Revolução Francesa. Cativo. Mas não é no sentido de escravo, não, tá, gente? É no sentido de alguém que cativa o outro, tá? Que introduz esse outro no seio da comunidade. Então, ele é cativado. Né? Eu, por exemplo, o professor Giovanni, eu era cativo deles também. Aliás, eu sou chamado de cativo até hoje. Tem uma palavra, neotag. Gente, eu não tenho Instagram, só tenho Facebook. Nem sei lidar com aquele negócio de Instagram. Desculpem. Mas voltando, eu pergunto para vocês, aquela molecada aprendeu Revolução Francesa? Aprendeu. E melhor do que eu poderia imaginar. E tudo começou com um tabuleiro de xadrez. Nós finalizamos aquela experiência com eles fazendo um xadrez vivo.
eles decidiram que eles iam construir um tabuleiro gigante de xadrez e eles iam assumir as posições ali. E o jogo terminou com o checkmate, com a queda da nobreza. E com eles dizendo que eles tinham entendido o que aquela Revolução Francesa tinha significado naquele momento para o povo. E que era uma pena que as lições de igualdade, liberdade e fraternidade tinham sido esquecidas e que elas não tinham vingado entre nós, os brancos. É isso. Eu vou dar, depois desse impactante exemplo, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Eu estava numa aula com o magistério e eu todo, né? Que legal. Estava fazendo mestrado, né? Recuperei meu 10, Cristiano, obrigado. E eu fui falar para eles sobre a linha do tempo, que é uma coisa muito cara a nós todos. Pedagogos, historiadores, professores de história, professores dos anos iniciais, finais, médio. Eu vou fazer a linha do tempo, vou mostrar para eles como a gente trabalha, e blá, blá, blá. E aí contei que eu nasci em 1972, e antes de mim vieram tal, e depois de mim, blá, blá, blá. Aí eu levei um barbante, claro, né? Frenei na veia, falei, vou levar o barbante, vou levar os pregadores e tal, não vou ficar desenhando a linha, né? Vou materializar a linha. Olha como nossas boas intenções colonialistas se desmancham, né? Afinal, tudo que é sólido desmancha no ar. Os alunos pediram, então, licença, porque eles gostariam de apresentar uma proposta outra de linha do tempo. E eu disse, tá bem. Achei que eles iam pegar o meu barbante e tal. Não, nada de barbante. A gente quer um papel cartão, uma cartolina. Arrumei a cartolina e eles fizeram uma espiral. E aí disseram, que linha do tempo o quê, professor? O tempo é cíclico. O senhor não vê as estações? Elas estão sempre voltando. É primavera agora, depois é verão, depois é outono, depois é inverno e a primavera volta. Ela sempre volta. E a espiral, aí eles abriram e fecharam. Uma sanfona. Ela permite isso. Agora mesmo, aqui nessa sala, nós temos vários tempos diferentes. O senhor, que é lá de 1970 e pouco, tinha uma aluna com um filho, com um bebê, o meu bebê, que nasceu agora, faz poucos meses. E eu estou aqui amamentando. Nós, que somos os seus alunos do magistério, e nascemos numa época diferente do senhor. Eu tinha alunos mais velhos que eu, então esses alunos também se apresentaram. Olha como o tempo ele se junta, ele se separa. E aquilo me deixou... Então, tá. O que vocês querem dizer exatamente com isso? E aí, um deles, que não era do magistério, mas era filho de um dos que faziam magistério, e uma coisa que eu aprendi com eles vinham com a família, né, para a escola. Então vinham os bebês, vinham as crianças, ficavam brincando lá fora, e os pais ali comigo. Um deles me levou para fora, um menino desses me levou para fora e disse assim, era primavera, tá? Tá vendo aquela árvore ali, professor? Sim, ela fica em frente da escola, existe até hoje, inclusive. Então, ela sempre dá flor nessa época do ano. E aí vem os passarinhos. E são sempre os mesmos passarinhos, né, professor? Mas não são mais os mesmos. Mas são os mesmos. Eles sempre voltam.
O Senhor também vai voltar um dia. O Senhor já foi esses homens todos que o Senhor ensinou para minha mãe, para o meu pai no magistério, que já visitaram a nossa aldeia. Vocês são sempre os mesmos passarinhos. Vocês perguntam coisas para a gente, vocês são curiosos em relação ao nosso modo de vida, vocês geralmente são homens, jovens, perguntadores. Vocês são homens passarinho. E o senhor, como é novo ainda, é menino passarinho. Nós vamos esperar que um dia o senhor volte. Talvez, o menino falando para mim, 12 anos de idade, talvez eu não esteja mais vivo para vê-lo, mas o meu filho ou o meu neto vão estar à sua espera. Porque vocês, homens e meninos passarinho, sempre voltam quando chega a primavera. Eu entendi o tempo espiralar. E nunca mais eu fiz linha do tempo nas minhas aulas. Eu entendi que o tempo é cíclico, porém ele não se repete, porque ele não é um círculo fechado em si mesmo. Ele é mesmo como uma espiral, como uma mola, em que passado, presente e futuro se intercalam muitas vezes. Aquele dia dessa aula da linha do tempo, que virou espiral, me ensinou... Pode mandar, Mike. Aquele dia, aquela aula me ensinou que existem perspectivas outras, lógicas outras, e que a nossa, de linha do tempo, ela é só mais uma. É só mais uma possibilidade, no meio de outras tantas. A pergunta que eu faço a vocês é por que nós insistimos tanto em ensinar somente uma forma de enxergar as coisas? Por que nós desprezamos tanto os sonhos, se eles são parte da nossa vida, e muitos de nós sonhamos quando dormimos? Por que nós desprezamos tanto a nossa intuição? Por que nós desprezamos tanto, muitas vezes, as palavras benditas dos nossos velhos, em razão daquilo que está escrito no livro didático, como se ele fosse uma Bíblia, um texto sagrado, um Corão, como se ele fosse a única forma de se explicar o mundo, de compreendê-lo, de satisfazer nossas curiosidades. Eu me atreveria a dizer a vocês que a forma como nós fomos educados para ensinar quaisquer coisas, sejam elas a temática indígena, negra, a Revolução Francesa, elas matam a curiosidade dos nossos alunos e alunas. A forma como nós apresentamos as nossas teorias, elas massacram qualquer tipo de curiosidade que eles possam ter. E como nós sempre exigimos respostas, eles não fazem mais perguntas, nem para eles mesmos, do tipo: será que existe outro mundo para ser vivido? Será que existem outras formas que não sejam essas? Será que existem alternativas a esse mundo tão desigual e tão injusto? Essas perguntas seriam boas deles fazerem para eles mesmos. Por que será que meu pai não estudou? Por que será que minha mãe, minha avó e quem sabe até a minha bisavó eram empregadas domésticas, se perguntando àquela menina negra e ela dizendo para ela mesma: será que esse vai ser o meu destino também? Será que o meu destino, estou aqui pensando numa aluna que engravida aos 13, 14 anos, será que nós ensinamos a ela a se perguntar o que vai ser da minha vida
será que eu vou ter uma vida semelhante à vida de tantas outras garotas como eu? Essas perguntas são as perguntas importantes. Quando o menino pergunta quando é que eles vão fazer a Revolução Francesa na aldeia, ele está dizendo para mim que ele aprendeu a Revolução Francesa, sim. Mas mais do que isso, ele aprendeu que é uma revolução e que ele pode fazê-la, junto com os colegas dele, inclusive. É sobre isso que eu vim conversar com vocês hoje. Eu já estou há mais de 1 hora falando aqui. E aí, a última lição de hoje. Mas se vocês quiserem, a gente pode se encontrar outras vezes. Aprendam a encantar as pessoas pela palavra bendita. Nessa última 1 hora e meia, eu peguei vocês todos, são 70 pessoas, de diferentes lugares. Eu peguei vocês pelas mãos e eu os levei lá para o Pantanal, para que vocês pudessem escutar as vozes de Reginaldo, de Martina, de Durila, pessoas que vocês não puderam conhecer, mas que se tornaram presentes por meio da minha voz. Eu não nasci sabendo contar histórias desse jeito. Eu tive uma mestra, Durila Bernardino, a minha memé. Quando eu a conheci, ela tinha 113 anos de idade, de verdade. Ela era de 1884 e ela faleceu em 2009, pouco antes de completar 125 anos. Memé Durila, como eu a chamava, Memé é vovó, em Caduel. Memé Durila ia todos os dias à escola, todos os dias. Porque eu disse a ela que eu não sabia falar a língua deles e eu precisava aprender a língua. E aí me indicaram a ela, já que ela era uma idosa e falava perfeitamente a língua, e também entendia português, mas ela me disse assim, ela me chamava de meu filho. Meu filho, eu não posso ensinar só a língua para você, porque você vai ficar falando igual um papagaio. Eu preciso ensinar você a contar histórias. Então, se você quiser, todos os dias, Memé, vovó, vem aqui na escola, depois que você terminar suas aulas, e eu vou te ensinar a contar histórias. E ela foi. Todos os dias, praticamente. Ela andava com dificuldades, mas ela ia. E ela me dava muita bronca. Porque ela dizia, agora você está contando de qualquer jeito. E a gente não conta a história de qualquer jeito. Você precisa aprender a controlar sua voz. Ela precisa ser doce, mas ela precisa ser firme. Você tem que falar com ternura, mas você tem que falar com certeza, com crença. Você tem que transmitir na sua voz aquilo que você acredita. Eu aprendi com Memé Durila a transportar pessoas para outros lugares enquanto eu falo. E eu espero ter chegado ao final dessa nossa viagem curta, trazendo vocês de volta, mas eu espero de verdade que vocês não tenham voltado sem terem sido mexidos pelas minhas palavras. Eu definitivamente não vim a esse mundo a passeio. Eu desejo transformá-lo. Eu não gosto do mundo do jeito que ele é hoje. Eu quero um mundo outro. Eu quero um mundo diferente desse em que eu nasci, cresci e vivo. Nós temos um papel fundamental nas salas de aula.
Nós não podemos mais continuar matando sonhos e esperanças por meio de testes ridículos e por meio de perguntas que não levam ninguém a nada, a não ser ao vazio. Agora há pouco me perguntaram como fazer com uma sala com um monte de crianças. Eu já dei aula num colégio de freiras. E as freirinhas ficavam loucas comigo. Por quê? Porque os meus alunos eram uma escola de elite na capital paulista. E as freirinhas ficavam loucas comigo porque os meus alunos iam muito bem nos testes. E elas não entendiam por que eles iam muito bem nos testes. E eu posso contar para vocês por que eles iam muito bem nos testes. Porque eu tirava 2 ou 3 aulas, das minhas aulas, das aulas que eu considerava as aulas que mereciam ser chamadas de aulas, mas eu tirava 2 ou 3 aulas dessas para adestrá-los, para responder os testes. Se os pais deles e se as freiras queriam que eles respondessem testes, eu dizia para eles que eu iria adestrá-los para que eles respondessem bem os testes. Mas esse era um combinado nosso. No restante do tempo, a gente não ficava adestrando ninguém para responder testes. Nós precisamos deixar de ser adestradores de crianças, adolescentes e jovens para responder testes. Nós podemos fazer isso em pouco tempo. Há técnicas infalíveis. Professores de cursinho sabem muito bem do que eu estou falando, por exemplo. Macetes, etc. No restante do tempo, a aula ou as aulas, elas podem ser e devem ser vivas, numa pedagogia decolonial, descolonizante, que descolonize não só o saber, mas o poder, o viver, o ser e o estar. Quem falou com vocês aqui não foi o professor, doutor, pós-doutor. Quem falou com vocês aqui foi o Nikati Nakanaha Oyatogoteloko. Esse é o meu nome em Caduel. Depois eu escrevo aqui para vocês. Significa a luz que brilha longe. Eu espero que a minha luz tenha chegado a diferentes pontos desse país e me sinto muito, muito, muito agradecido a vocês pela paciência que tiveram de me escutar, de me ver aqui ao longo dessas quase 2 horas. Eu estou muito, muito feliz mesmo. Espero continuar esse diálogo pelo Facebook, pelo WhatsApp, enfim. Espero ter outras oportunidades. Quando Isabela me convidou, ela foi minha tutora na revista Nova Escola. Nós fizemos um belo trabalho de planos de aula. Enfim. E vocês me veem também nos meus livros, na novela Alma Gêmea, da Rede Globo, para quem eu fui consultor. Fui eu quem criei aquele universo do Povo da Serena, da Priscila Fantin. Gosto também de fazer isso. E estou aberto a quaisquer perguntas que vocês desejem fazer. Sei que aqui não vai dar tempo, eu também tenho outros compromissos hoje, mas quero dizer o quanto foi, para mim, gostoso, saboroso, delicioso estar na companhia de vocês. Eu gosto de falar sempre palavras benditas, e eu espero de verdade ter honrado aqui nessa manhã os ensinamentos da Memé Durila e também da minha mãe, que por ser uma mulher de origem guarani, sempre me ensinou isso. Meu filho, tome cuidado com as palavras. Elas podem ser como entulhos que você joga na frente das pessoas, impedindo que elas caminhem por si só e que tropecem nesses entulhos. As suas palavras podem ser como uma vassoura que vai limpando o caminho dos que vêm junto com você. Assim, eles não vão precisar tropeçar e nem da sua ajuda. Basta que você varra bem
com suas palavras benditas, o caminho que vocês estão seguindo. Foi isso que eu tentei fazer hoje, nessa manhã. E a Isabela está por aqui, porque eu já vi a Isabela entrando, saindo. Oi, Isabela. Eu tô, porque... Não, fica tranquila. É porque aqui na tela do computador eu não estava conseguindo aceitar os participantes, aí eu tive que abrir. Tá bem. É por isso que tem eu 2 vezes, mas assim, eu acho que a discussão aqui foi muito boa, os meninos gostaram muito, e meu pai tinha feito uma observação bem no começo da discussão, quando a gente estava falando sobre as políticas, a forma como está no currículo, essa questão de que a educação nossa é pensada por quem não está na sala de aula. E ela deveria ser discutida pelos professores, que é quem está ali na linha de frente de todo esse processo. Exato. E é por isso que eu fui, por exemplo, para a primeira equipe que fez a versão história da BNCC. Porque eu acreditava nisso. Eu acreditava que nós, professores da educação básica, tínhamos condições de propor um currículo não eurocêntrico. E perdemos a batalha, mas como eu já disse para vocês, muita esperança de mundos outros e mundos melhores. Giovanni. Oi. Amado, não posso perder a oportunidade de fazer uma pergunta a você. Faça, por favor. Fazendo todo um acompanhamento de atividades, de pontuações que você está trazendo, eu vi Sim. Em alguns momentos você colocando onde é a unidade de federação que a gente mais se aproxima, não apenas de um fazer de conteúdo metodológico em função da lei, porque você mesmo abordou que ela traz uma questão de cumprimento estereotipado. Mas Isso. Hoje, dentro da sua pesquisa, dentro dessa visão que você nos trouxe, poeticamente, tão lindamente, hoje, Obrigado. No seu estudo, quem está mais próximo de cumprir isso dentro desse viés que foi apresentado por você? Ok. Olha... Você falando muito em Minas Gerais, não sei porquê, mas nas linhas de acompanhamento, eu vi você dizendo sobre Minas, sobre um trabalho, não sei se seria isso. Olha, a gente tem... Acho a sua pergunta muito pertinente. Eu acho que a gente tem alguns nichos, né? Alguns locais que têm avançado bastante. Eu diria que Minas, não o estado todo, mas alguns lugares, algumas escolas têm desenvolvido um bom trabalho nesse sentido. Eu mesmo faço parte de uma especialização chamada Mundos Nativos, da Federal de São João del Rei. A gente está pensando agora numa segunda edição dessa especialização. Eu sou professor nela, eu trabalho com o módulo de ensino e educação indígenas. Nós tivemos alguns alunos de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, mas é porque era mais próximo. Nós estamos pensando numa segunda edição, mas para abrir para o Brasil todo, que eu acho que seria bem bacana. E eu estou falando dessa experiência porque não consegui responder as 100 perguntas que vieram, mas eu prometo para vocês anotá-las todas e vou entrar em contato com vocês depois, com toda certeza. Então, lá a gente tem essa experiência. O que essa experiência exitosa em Minas tem me mostrado? Experiências como Maranhão, por exemplo, nós temos também experiências muito interessantes. Acre, né? Muito, assim, como é que eu vou chamar? Propositivas mesmo, no sentido do fazer, essa pedagogia diferente. Essa pedagogia decolonial, intercultural, crítica, ela se assenta nas oralidades. Por quê? Porque as nossas populações tradicionais, elas são ágrafas, em geral. E a gente entra com essa loucura de escrita e acaba deixando claro para eles, muitas vezes sem querer, né? A gente não quer isso, mas a gente acaba fazendo isso. A oralidade não vale nada, entendeu? A palavra do antigo, né, como os indígenas chamam, os mais velhos, a palavra do antigo não vale mais nada porque ela não está escrita, ela não está no livro, ela não está no caderno, enfim. Mas não é só isso. Tem outros componentes aí. Tem a memória,
E a gente não trabalha com memória em sala de aula, né? A não ser com a memorização, que é coisa diferente. Que a gente dá o conteúdo e espera que a criança memorize, não é isso. A gente não traz a memória dessa criança, né? De como ela enxerga, por exemplo, a avó, de como ela enxerga o pai, a mãe. E mesmo a gente não traz as memórias dessa avó, desse pai, entendeu? A gente não trabalha com isso como um elemento importantíssimo. Além disso, e aí me voltando para aquilo que a Cristiana falava, nós não trabalhamos com performance, né? Nós não trabalhamos com o nosso corpo. O nosso corpo fala o tempo todo. O nosso corpo agride a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, né? Quando a gente se coloca, o nosso corpo mostra o quanto a gente está se colocando como superior, por exemplo, né? Como alguém que sabe, porque estudou, porque tem títulos, etc. Então, a gente não presta atenção na performance. E, por fim, a gente não dá valor à tradição. E aí, quando eu estou chamando o que eu estou chamando de tradição? Assim como a gente olha para um grupo indígena, e diz assim, nossa, que interessante esse ritual, essa maneira, esse comportamento, que são tradições daquelas pessoas que pertencem àquele grupo. Nós não prestamos atenção nas tradições trazidas pelas nossas crianças. Por quê? Porque a gente acha errado, mas a gente acha que porque elas vivem num mundo tecnológico, de celulares, smartphones, tablets, computadores, etc., internet, elas não carregam consigo tradições. E aí eu vou usar o meu lado antropólogo, né? Eu também sou antropólogo, sou formado em antropologia, para dizer para vocês o seguinte, esqueçam essa balela de que o capitalismo, de que o modo capitalista de ser, estar, viver, ele é algo assim que vai tomar conta de tudo e de todos. Você tem uma coisa que a antropologia ensina pra gente, é que culturas, sempre no plural, tá, gente? Culturas e histórias indígenas. Mas eu estou falando de culturas de maneira geral. Culturas, elas podem ser reduzidas a quase nada. Elas podem ser residuais, por exemplo, num grupo indígena, que tenha passado por situações de extermínio, etc. Mas elas são irredutíveis. Você tem dentro de você, quer você queira, quer não, algo de muito valioso que você traz dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. E isso é irredutível em você. Você não consegue arrancar de você. É isso que a gente deveria chamar de tradições. E as nossas tradições na escola, elas estão muito empobrecidas. Empobrecidas pela folclorização, empobrecidas pela exotização. Então, eu aproveitei a sua pergunta, Gislane, justamente para falar sobre isso. De como nós precisamos reavivar, né, resistir e reexistir. Entrou alguém com o microfone ligado aí, gente. Isso. É só desligar o microfone. Tá bem? Ótimo. É isso. Como aqui já são 11h05, eu preciso, lamentavelmente, me despedir de vocês. Mas eu estou inteiramente à disposição, Isabela, se você quiser marcar um novo encontro. Vou estar à disposição de vocês no Facebook. Tem os meus livros, as coisas que eu já escrevi. Tem um livro aqui que eu queria mostrar para vocês. Também sou um homem envaidecido, eu não tive filhos, né? Então, os meus livros são os meus bebês. Também sou um homem envaidecido com as minhas criações, com as minhas criaturas, como se diz em espanhol. Esse aqui, ó. Ele foi finalista do Prêmio Jabuti, Ensino de ou História Indígena. Ele é de 2015, da Editora Autêntica também. E eu escrevo o primeiro capítulo dele, que é sobre ensino de história indígena. O nome no Face, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Vou escrever aqui para vocês. É o meu nome completo.
e é fácil de achar porque, pelo menos até hoje, não tem outro lá. Deixa eu ver, só conseguir abrir aqui o chat para vocês. Mas é o meu nome, Giovanni, um I no começo e no final, um N só, José da Silva. A hora que abrir o chat aqui para mim, que eu estou com dificuldade de abri-lo para escrever, eu já escrevo. Tá bem? É isso. Oi, Pamonha? Giovanni, agora vamos aproveitar que eu vou vender o nosso peixe agora. Vamos vender o nosso peixe. Fez um trabalho bem legal dentro da nova escola. E aí tem um plano de aula que a gente falou sobre os griots e você me chamou bem a atenção para a gente lembrar das mulheres benzedeiras, rezadeiras, que são portadoras da cultura de um povo, que a gente tem que lembrar e trazer isso para dentro da escola. Isso. Então, gente, para quem quiser acessar, a gente tem exemplos de aulas nessa temática do que o Giovanni está trazendo aqui, dentro da nova escola, é só acessar lá, plano de aulas para o 5º ano. Então, e tem o outro 4º e 5º ano, que o Giovanni foi especialista de todos os planos. Então, acho que está, para entender bem como é que funciona esse plano de aula, essa prática de sala de aula, tem esse material lá de consulta para todo mundo. Depois a gente pode disponibilizar os links dos planos e está lá. E muito obrigada, Giovanni, pela disponibilidade. Eu acho que foi muito enriquecedora essa discussão. Acho que a gente tinha assunto para mais, mas assim que você puder, a gente marca de novo. Saiu. Perdi o áudio. Eu perdi tudo. Acabou. Não, eu perdi o áudio, não estou conseguindo ouvir. Estou sem áudio. Falta áudio. Não. tá Fala de um lado, é porque é a internet. Oi. Oi, agora ouço. Eu voltei agora para ficar. Desculpem, deu um tilt geral aqui. Isabela, fique à vontade. Se quiser marcar um outro encontro, quem sabe no próximo sábado, daqui a 15 dias, fique à vontade mesmo. Cristiana, a mesma coisa. Eu estou à disposição de vocês. Meu desejo é esse, de que a gente possa sempre compartilhar. Se tem uma coisa que eu aprendi com os indígenas, é a cooperação, que é diferente da colaboração. Eu não estou aqui para colaborar com vocês. Na colaboração, alguém que sabe mais ajuda o outro. Isso é heteronomia. Na cooperação, eu divido com vocês os meus talentos. É diferente, porque não é uma relação vertical como na colaboração. É uma relação horizontal. Então, é isso que eu desejo. Que vocês possam, de verdade, ter aproveitado, usufruído. Agora sim, finalmente eu consigo colocar aqui. Vou colocar aqui o meu nome. Vocês podem me procurar Giovanni, no Facebook. Eu posso fazer uma colocação antes da gente encerrar? Claro, por favor. Como é o nome dele? João Cruz. João. Muito bom. Diga, seu João. O que eu ouvia toda a sua palestra, muito interessante, muito boa. E eu quero fazer uma sugestão. Eu estou há 41 anos dentro da escola. Então, eu tive percebendo o seguinte, tudo que nós ensinamos na escola foi escrito por quem não participou de nada. É a visão deles. Sim. Quer dizer, será que não tem jeito de nós botar uma escola que nós contemos a história de quem viveu o fato em si? Sim. E outra coisa, que eu tenho cobrado há muito tempo, e os meus colegas, às vezes, me chamam de louco, porque eu faço... Gente, por que é... Perdi o sinal da Isabela. curricular aquelas políticas. Será que tem algum político interessado em saber de um homem pensador crítico
Será que eles querem esse pensador crítico? Não. Então, você observa bem, o jovem, que a gente fica perdendo muito tempo batendo em teclas que não resolve nada. Enquanto o professor não começar a pensar que ele é dono do conhecimento e vai passar o conhecimento, que a segunda evolução do homem foi a fala. Quer dizer, hoje o homem não sabe nem falar. Sim. Não é? Então, Concordo. fica a minha admiração pela sua pessoa. Obrigado, seu João. É recíproco. Mas eu fiquei maravilhado com sua colocação. E vamos... Obrigado. Que tal você embasar essa ideia de... Vamos contar a história de quem viveu a história? Sim. Vamos quem viveu a história. Você pode observar bem. Tudo que conta é o outro falou. Eu estava fazendo uma observação. Ninguém vai falar uma história bonita para nós, dos nossos heróis. O herói é construído de acordo com o interesse de cada um. Claro. Sem dúvida. Parabéns, viu? Obrigado. Pronto, gente. Então é isso. O Giovanni vai entrar em contato com as perguntas. Quem não conseguir, pode me enviar. Eu envio para ele. E aí a gente vai aprofundando essa discussão para quem tiver interesse. A gente vai trocando essas ideias no decorrer da semana, em outros dias. Desculpa interrompê-la. Eu deixei meu e-mail ali no chat e o meu nome completo, que é por onde vocês conseguem me achar no Facebook. Tá bem? Suelane, quer falar alguma coisa? Matheus, não sei se ainda está aí. Para a gente encerrar. Suelane, sem áudio. Bom, enquanto a gente está procurando aí, gente, muito obrigado a todos vocês. Que alegria. Quero agradecer a cada um de vocês. Puxa vida, quanta gente e como foi bom conversar com vocês. E trazer a vocês um pouco, enfim, das vozes que estão fora dos cânones, né? Karen, Lívia, Rúbia, Marina, Juliana, Camila, Ayrton, Marina, Adalberto, Adalbério, Michele. Muitíssimo obrigado. Como se fala obrigado em Guarani? Uma palavra linda, agudjevete, que significa mais do que obrigado. Significa que tudo esteve bom, tudo está bom e tudo estará bom. Agudjevete. O passado, o presente e o futuro misturados, juntos e misturados. Agudjevete. Obrigado. Vou escrever aqui para vocês. O Guarani tem grafia, né? Sim. Agudjevete. Obrigado. É porque tem uma vogal aí que não tem em português. É a U, que a gente representa pelo Y. Tá bem? E foi um prazer, Isabela. Vamos marcar outra? Vamos sim, vamos. E aí, vocês topam? Vamos marcar os meninos. A Suelane disse aqui que o áudio dela travou tudo lá, mas... Tudo bem. Foi muito bom nossa discussão. Que bom. Estou vendo que vários aí, querem de novo. Então, a gente vai se ver de novo. Tá bem? Até mais, meus caros. Tá bom. Muito obrigada. Eu que agradeço, Isabela. Foi um inenarrável prazer e uma honra, de verdade, conversar com vocês hoje. Tá bom? Até mais. O prazer foi todo novo. Muito obrigada. Até mais. Pessoal, quem quiser sair, é só fechar.